18:1. Josué 18:1. Então, sejam muito bem-vindas, discípulas do amor. Outro nível, né? Vamos falar algumas coisas. Ela chama a gente de pastora, mas a pastora tá camuflada nela, né? Então, o que Deus me direcionou para a gente estar hoje conversando a respeito, estudando e também trocando algo que venha da parte de Deus, né? É sobre Ana, a mulher estéril, a mãe de Samuel. Então, falando um pouco a respeito do significado de Ana. Ana é um nome, tá? Na Bíblia ela consta em 2 lugares. Tem a Ana de Samuel e tem também a Ana... Profetiza. Peraí, só um minutinho. Então, a Ana é um nome de duas mulheres que são citadas na Bíblia, né? Em sua forma hebraica, se fala Hannah. Aparece como sendo a mãe de Samuel no Antigo Testamento, em sua forma grega. Ana também aparece no sentido de uma profetisa, no Novo Testamento. Daí. O nome de Ana, ele significa graça, graciosa. E ele transmite o significado de benevolência ou favor. Esse significado ele vem do hebraico, tá? Na sua forma grega, o nome também possui o mesmo significado. A Bíblia, ela não traz, assim, muita informação sobre os detalhes biográfico de Ana, tipo, a origem dela, o local de onde ela, vamos dizer assim, houve a origem, o nascimento dela, né? E de modo que não se sabe, então, a origem dela e também nem sobre o fim dela, de Ana, tá? Tipo, o fim de vida dela, né? Então, como eu falei, a Bíblia cita, então, Ana... Tá me dando calor, gente, não sei porquê. A mãe de Samuel, né? E Ana profetiza, que é citada, então, no momento que Jesus foi apresentado no templo. Então, a Emily pode estar lendo Lucas 2:36, onde fala a respeito. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com seu marido 7 anos, desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns, orações, noite e dia. Então aí essa é a Ana profetisa, o qual a Emily falou e citou ali em Lucas 2:36. Então a Ana, ela viveu em um tempo muito difícil, num tempo de transição do período de juízes, em meio a materialismo, desumanidade e a questão dos pecados também, né? Em Israel, no período de juízes. E Ana, ela despontou como uma mulher de fé. E havia, assim, tipo, um contraste muito grande de corrupção, prevalecia muito a questão religiosa naquele tempo onde ela vivia, e sob a liderança dos filhos de Eli. E também a questão da tristeza. A Ana, ela se entristecia muito em relação a questão a vontade dela de ser mãe, né? O desejo dela de ser mãe. E ela persistia essa questão, essa vontade dela na questão de oração. A história de Ana e a origem. A Ana na Bíblia, ela está registrada então no livro do profeta Samuel, né? No Antigo Testamento. Apesar de Ana aparecer muito brevemente no relato bíblico, ela é uma das mulheres mais conhecidas da Bíblia. Tanto que em algumas pregações, creio que vocês já devem ter tido a oportunidade de ouvir falar a respeito de Ana, né? Ana, então, ela foi a mãe do profeta Samuel, um dos personagens bíblicos mais importantes. Podemos também ler a história de Ana nos 2 primeiros capítulos ali do livro de Samuel. Então, Ana, ela era uma das duas... A Ana é uma das 2 esposas de Eucana.
Então, Eucana era o esposo dela e era casado com Ana, que era a predileta. No caso, ela era considerada a esposa predileta de Eucana. Mas Eucana também era casado com Penina, que Eucana, no caso, Eucana era um levita, né, de linhagem de Coate, e estava na família sacerdotal que vivia no local de Ramataim Zofim, que é uma região montanhosa de Efraim. Daí tá em 1 Samuel. A Cris pode estar lendo? Fazendo um favor. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufé, Efrateu. Meu Deus. Cada nome, né? Escolheu um deles. E Eucana significa Deus possui ou Deus criou. É o significado de Eucana, esposo de Ana, né? Então, Ana era estéril. E é possível que Eucana tenha se casado com uma segunda esposa, Penina, para que essa lhe gerasse filhos. Embora não fosse o modelo ideal aprovado pelo Senhor com relação ao casamento de poligamia, né? Era comum, isso era muito comum no Antigo Testamento, né? O homem se casar com mais de uma mulher. E a própria história de Ana e Penina, assim como, por exemplo, a de Raquel e Lia, esse tipo de prática sempre foi seguido na questão de criar problemas dentro do lar. Era uma das questões, assim, o fato de ter mais de uma mulher. Imagina, uma já dá... Eu vejo assim, Uma já dá trabalho. porque Uma já dá B.O., né? eu vejo assim que sempre uma é mais amada, porque o homem não vai amar duas pessoas. O ser humano não consegue amar duas pessoas da mesma forma, né? Não. Então por que dava o B.O.? Porque uma era amada de coração e a outra se sentia, né? E aí o que atacava a outra. Exatamente. Sempre assim, né? Verdade. E era o que acontecia com Ana. Ela era especial para Eucana, tipo, ele claramente Amava ela. dizia que E amava. dava a Né? porção dobrada para ela todas as vezes que ia ao templo, né? Exatamente. Sempre assim. Então existia essa Exatamente. rivalidade dentro do lar, era constante. Geralmente o fato de ela não gerar os filhos, assim, a Ana não ter gerado os filhos, ela era humilhada, duramente importunada pela Penina. E é chamada de esposa fértil, né? Penina, denominada esposa fértil. E isso acontecia com Ana frequentemente, ela era muito atormentada, sabe, por Penina. Outra fonte de atrito era o favoritismo do marido, o fato, né, de ele ter esse favoritismo com a Ana contribuía também para que as duas tivessem esse tipo de situação. Ciúme na outra, né? Exatamente. Então ela era a esposa favorita, né? Então Ana era estéril e amargurada. Ela fez um voto com o Senhor e pediu que Deus lhe concedesse um filho, menino, que ela devolveria ao Senhor. E esse filho seria consagrado ao Senhor, entregue a Deus, né? Então, na oração de Ana, o marido de Ana, ele era um homem muito devoto e todos os anos ele levava a família a Siló, a cidade de Siló. E lá no tabernáculo, chamado de tabernáculo, né? Tá em Josué 18:1. Que é para me ler, né? Isso, por favor. Diz: toda a comunidade dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali armou a tenda do encontro. A terra toda foi dominada pelos israelitas. É só um. Isso, só um. Então, ali era o tabernáculo, onde era adorado e eram feitos sacrifícios ao Senhor, ali no tabernáculo, né? Então, a questão da esterilidade, combinada com a irritação da Penina, fazia com que Ana ficasse profundamente angustiada. Por isso, ela chorava e não se alimentava. Em 1 Samuel 1:8. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que você está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Então, em uma dessas jornadas a Siló, onde era de costume de Eucana, ele levava a família para essa jornada, né? Vamos dizer assim. Ana foi até a porta do tabernáculo e, com muita amargura de alma,
Ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. 1 Samuel 1:10. Pode ser. Ela, Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Isso. E em sua oração, o que que ela pedia? Ela pedia um filho. E assim ela fez um voto com o Senhor. O que que Ana prometeu? Ela prometeu entregar esse filho ao Senhor por todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passaria navalha. Essa última característica mostra que tratava de um voto dos nazireus. Então, para a gente entender um pouco melhor a questão desse voto do não passar a navalha, a gente pode ler em Números 6:5. Fazei umas imitações dos vossos tumores e dos vossos ratos, que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. É Números. Tá no mesmo. Números. Ah, tá. Eu queria só fazer, acrescentar aqui algo do que eu li 6:5. depois. Todos os dias do seu voto de nazirado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Então, não sei se alguém quiser colocar alguma coisa em relação aos nazireus, se tem algum entendimento. Era o povo de Ana? De Eucana? Não, né? Porque O voto Cana que não ela era fez, dos né? nazi- dos Eu creio nazireus. que era o mesmo voto que fez o pai do Sansão? Sansão, né? Que era um voto que eles faziam de não cortar o cabelo, nunca para cortar o cabelo. Mas eu nunca estudei muito sobre isso. Só entendo assim. Não pode falar. O que eu queria falar aqui do templo, né? Que ele fala, em Siló estava a 40 quilômetros ao norte de Jerusalém, estava principalmente no centro da terra. O tabernáculo ficou em Siló, em Gibeon, durante 300 anos e cessou de ser usado quando foi substituído pelo templo de Salomão. Amém. É onde o tempo que ela levou o filhinho dela para entregar para o Senhor, quer dizer, é onde ele viveu durante seus primeiros anos de vida até se tornar um profeta. Um profeta, um sacerdote. Tá, a reação do profeta Eli diante da oração de Ana, daí tem aquela questão da reação do profeta, né? Então, enquanto Ana orava com perseverança, Eli, o sacerdote, ele a observava. E ele reparou que Ana só movia os lábios. E não saía de sua boca nenhuma voz audível, concluindo então que ela estava embriagada, né? Mas também eu ouvi falar a respeito disso ainda essa semana, que, por exemplo, assim, o profeta Eli, por que que ele julgou ela? Porque ele estava vivendo naquele momento com os filhos, era o ambiente que ele vivia. Então ele achou que ela, no caso, o fato de ele viver e vivenciar o pecado, as coisas que os filhos estavam fazendo ali, ele pré-julgou ela pelo fato de ele estar convivendo nesse ambiente. Pelo meio que ele estava socializado ali, né? No tempo dele, né? Então, quando ele pediu a Ana que se apartasse do vinho, ela respondeu, e ela respondeu gentilmente, tá, gente? Ela não se irou, né? Dizendo ser uma mulher angustiada que estava ali derramando sua alma ao Senhor. Ela falou, né? Falando com o coração sobre o seu desgosto, mas Ana não falou o que ela queria. Ela só disse que ela estava triste, amargurada, tal, mas ela não falou para o profeta Eli exatamente que era um filho que ela queria, né? Então Ana disse ao sacerdote que não era uma filha de Belial, expressão que significava uma pessoa maldosa e sem valor. 1 Samuel 1, 14, 16. 14, 15 e 16. Pode? Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor.
Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. E ele respondeu: vá em paz e que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Exatamente. E é em Samuel 1,17, tu Isso, leu? é Até o isso aí. 17? Uhum. Tá, então ele disse, né? Vai em paz e Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ana então partiu dali e dali em diante o semblante dela mudou. Então aquela tristeza foi embora e ela seguiu de volta, né? Ana então teve coragem, orou ao Senhor, ela falava com lágrimas e com muita emoção aflita. Tem um celular vibrando? Não, imagina. Tá, Ana teve coragem, orou ao Senhor, ela falava com lágrimas e muita emoção e aflita. E o sacerdote achou que Ana estava embriagada. Essa mulher bebeu vinho? Ele questionou. Então ele estava acostumado, que foi aquilo que eu falei para vocês, a ver os filhos embriagados. E o povo também vivendo em vida dupla. Mas Ana, com muita sabedoria, respondeu ao sacerdote Eli, que estava aflita, pedindo algo muito importante ao Senhor, mas não disse o que havia pedido. Eli, então, naquele momento, profetizou sobre a vida de Ana e ela tomou posse disso. Tomou posse da palavra, saiu do tabernáculo com um semblante muito alegre. Então, ela modificou aquele sentimento que ela estava de tristeza. E a questão da esterilidade, só dando mais uma conjuntura, ela não é uma vontade de Deus, mas a gente deve saber qual é a questão, qual é o propósito de Deus na nossa vida, e a gente deve adotar como postura a questão de saber esperar no tempo de Deus, saber o porquê, né, que até aquele momento nada aconteceu. E aguardar o milagre, ter essa crença, essa fé de que o milagre pode acontecer na questão de Deus fazer, de Deus mudar a história, não só de Ana, como também as nossas histórias, né? Nas nossas questões, nas nossas demandas, né? Então, partindo ali, o Senhor concede, então, o desejo de Ana, o desejo é concedido. Depois que a família de Eucana voltou para Ramá, a Bíblia diz que o Senhor se lembrou de Ana e, passando um tempo, ela concebeu um filho, a qual chamou de Samuel. Ainda pequeno, Ana entregou Samuel no tabernáculo aos cuidados de Eli. Todos os anos, quando ia adorar em Siló, Ana tinha o hábito de levar uma roupa nova a Samuel. Esse seu filho foi um dos homens mais notáveis da Bíblia, o qual aparece no livro do profeta Jeremias, num grau de importância semelhante a Moisés. Aí vocês podem, se alguém puder abrir, em Jeremias 15, 1. Pode ler? Pode. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, a minha vontade não seria com este povo. Lança-os de diante da minha face e que saiam. Certo. Então foi Samuel usado pelo Senhor e ungido. Na verdade, o Samuel ele foi usado para ungir os 2 primeiros reis de Israel, que foi Saul e Davi. Exato. Posteriormente ao nascimento de Samuel, Ana também tornou-se mãe de mais 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres. Está em 1 Samuel 2, 21. Pode ler, Cris? Posso? 2, 21. Visitou, pois, o Senhor a Ana, é isso? É, né? 1 Samuel 2. 1 Samuel 2. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. O jovem Samuel crescia diante do Senhor. Exato. Aí só para contextualizar a questão de que depois de Samuel vieram mais 5 filhos, tá? 3 homens e 2 mulheres. Então, Ana teve Samuel, que foi uma resposta de oração em pedido a Deus.
E como isso era importante, o nascimento desse filho, Ana preparou Samuel para entregar ao Senhor no tempo certo de Deus. Aí vem uma pergunta, um questionamento para mim e para vocês também, né? Nós temos preparado os nossos filhos? Como que a gente tem feito em relação a ensinar eles no caminho do Senhor, né? Então, refletir e pensar nessa questão, o que a gente tem feito, né? Para, principalmente, quem tem filho pequeno, Rose, Andréia, tu também, né? São pequenininhos ainda, né? Leozinho, é pequeno sim, o cara é pequeno. E no meu caso aqui, hoje eu só tenho o Heitor, né? Viu, Nem vou Mayara? falar Eu tenho nada. 4 meninos, tá? Mas comigo hoje só tenho um, de 7 anos, o Heitor. Então, ensinar o máximo que a gente puder, tirar de conhecimento da palavra, direcionar os costumes e tudo que a gente puder fazer por eles, ensinar no caminho, que nem diz a palavra do Senhor, ensina a criança no caminho que deve andar e quando ela crescer, não se desviará. A palavra vai estar ali com ela. Assim, os meus já estão grandes, mas agora eu ensino a minha neta. Toda vez que eu tenho oportunidade de ficar com ela, que eu sempre fico no final de semana, a gente lê junto, a gente ora e ela sabe orar. Ela já sabe na hora das refeições, porque a gente tem esse costume em casa. Sim. Toda refeição, café, o mês tem que ter oração. Aí ela diz, deixa que a Alice ora. Pode orar. Aí ela tem que segurar nas mãos. Segura a avó. Fecha o olho. Aí ela começa, Jesus, por favor, Jesus, cuida da minha mãezinha, cuida do meu papai, ela é bem bicuda, cuida do né? meu tio, cuida da vovó, do vovô. Sabe, Jesus, aquilo que eu te pedi, eu não sei o que era. Aquilo que eu te pedi, tu não esquece, tá? Faz com minha mamãe. Ela ora direitinho, vai pedindo. Querida. Quem ela vai lembrando, ela vai colocando. Que bênção. Às vezes tem a Gabriela, que sempre ela ia estudar, me ensinar lá em casa. Aí um dia a Gabriela foi, nesse dia da oração, ela disse, Jesus, cuida também da Gabriela, tá? Então, Ela é muito linda. a criança aprende, ela tem 3 aninhos, tem a fase que a criança grava tudo na mente. Então eu aproveito, eu compro livrinho para ela, para ensinar as coisas. Por quê? Porque eu sei que isso nunca vai sair da mente dela. Exatamente, fica gravado. O Heitor também, a gente tem o hábito durante as refeições, todas as refeições a gente senta e ora, né? Algumas vezes o Heitor pede, ele diz assim, posso orar junto? Aí ele repete. A gente faz a oração bem devagarinho e aí ele vai repetindo, que nem papagaio, né? Mas assim, e agora ele também, ultimamente, ele fala naturalmente, sabe? Então é aquela coisa de que a gente tem que colocar em prática aquilo que a gente acredita, aquilo, ao Deus que a gente serve, a gente tem que, na nossa casa, principalmente, a nossa casa é o nosso sacerdócio, né? Independente se daqui a uns anos eles se desviem, mas a palavra vai estar implantada ali. Algumas coisas que de repente eles pensarem em fazer que não agrade a Deus, eles vão pensar e o Espírito Santo vai constranger. Porque foi ensinado, a nossa parte a gente fez. Eu não sei se a Mayara é mãe. É? Tenho 3. Os meus 2 menores, eles amam estar na igreja. O mais velho de 13 que não gostava muito. Aí ele participou do retiro. Depois desse retiro, pronto, ele firmou um compromisso na igreja, que é o horário certinho, todo o tempo. E a Emily foi uma bênção também na vida da minha filha, também aprendeu muita coisa com a Emily. Nossa, foi uma bênção também. Glória a Deus. Então, o Cântico de Ana, no capítulo 2 de 1 Samuel, lemos sobre a oração de Ana em forma de um cântico de ação de graças. 1 Samuel 2, de 1 a 10. Se alguém puder ler, pode ser. Meus irmãos, como é do 2. 1 Samuel. 1 Samuel 2, 1 a 10. Tá. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo. Ai, não tem Tiago. Por isso que eu tô vendo. Não, tem Tiago. É que eu queria colocar. Não, é que eu queria colocar assim, ó. Tá, desculpa. É que aquela hora você tava falando assim, que é como as nossas petições, né? E eu lembrei porque essa semana eu tava lendo Tiago. E lá em Tiago 1,6 está escrito assim: peça, porém, com fé,
sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento. Me lembrei na hora, desculpa. Errei. Imagina. Então fala assim: então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor. No Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, e é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e persevera a vida, e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu um mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles, o Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder ao seu rei e exaltará a força do seu ungido. Amém. Então, esse cântico, ele quer dizer que ele foi muito, sem dúvida nenhuma, ele foi muito significativo. E Ana, ela reconheceu a graça, ela reconheceu o poder, ela reconheceu a santidade e também a soberania de Deus, sem dúvida nenhuma, tá? Através do cântico esse de ação de graças. Aqui Muito diz lindo. assim que em caldeu se lê que Ana orava no espírito de profecia. Forte. Então a oração dela foi uma oração no espírito. A explicação. Então, sem dúvida nenhuma, a gente pode afirmar que aquele foi um cântico profético, aonde Ana, mesmo bem vagamente, previu o aparecimento ungido de Deus, ao dizer: e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido, em 1 Samuel 2,10, que a Rose acabou de ler, né? O termo ungido vem da palavra, se escreve, né? Mashiach, que é a palavra que significa Messias, usado pela primeira vez no Antigo Testamento, nessa oração de Ana. Segundo a Bíblia, outra característica interessante nesse cântico é que ele possui muitas similaridades ao cântico de Maria, quando o nascimento de Jesus foi anunciado, em Lucas 1:46. Em 46? Isso, de 46 a 55. Pode, Deus. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade de sua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome, a sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos, ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia,
para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Certo. Então, assim, gente, Ana trouxe ao Senhor o problema dela, a esterilidade, e Deus lhe concedeu o filho, né? Ela o entregou ao Senhor e Deus deu a ela mais 5 filhos. Cuidar com o que a Que gente ela nem pede, tinha, né? e ela nem tinha pedido, né? Ela nem havia pedido e Deus concedeu mais 5 filhos para ela. 2 meninas e 3 meninos. Então, o nosso Deus, ele é um Deus abundante. Ele é Aquilo um que a Deus. palavra diz, que ele Faz sempre dá infinitamente. mais do que aquilo que a gente Ele pede. faz Ela pediu infinitamente muito. mais do que Pediu a gente muito. tem. Pediu ganhar uma galera. Cuidar com o que a gente pede. A pediu veio uma galera. Como Vem um Deus time é de bom, vôlei. Deus é maravilhoso e a gente não deve jamais hesitar em dar o melhor para Ele, sabe? Dar o melhor para o Senhor e pedir para Deus que Deus... como é que eu vou dizer? Aí a questão, tipo assim, qual é a nossa demanda? Qual é a nossa penina da vida, né? Quais são as questões que dentro do nosso coração a gente questiona, seja na parte financeira, seja no nosso casamento, seja nos filhos, seja problemas, né, que nem é bom citar como problema, citar como uma, né, não é um problema, é uma questão que se levanta, e aí, para fechar, só para contextualizar com tudo que foi falado a respeito da história de Ana, né? Primeiro ponto, Ana, ela não era estéril. Deus tinha um propósito maior do que o de Ana. Então, Deus fechou a sua madre por um determinado tempo. E depois ele abriu. Com o propósito de gerar um filho que serviria a Deus como sacerdote. Então, já havia um propósito na vida de Ana. Substituindo os filhos de Eli, na verdade esse era o propósito de Deus, porque os filhos de Eli não andavam com Deus, não estavam fora do propósito de Deus. Então ali nasceu Samuel. E Samuel nasceu como um testemunho em relação a esse propósito de Deus, para servir a Deus. Um propósito de Deus na vida de Ana, através de Ana. Ana foi um canal, um instrumento usado por Deus com esse propósito, já, para gerar Samuel. E essa questão de propósito era muito maior do que Ana. E Deus, muitas vezes, Ele não permite que as coisas sejam fáceis nas nossas vidas, trazendo para o nosso contexto atual, né? Por quê? Porque Ele tem um propósito para cada uma de nós. E para a gente poder também ser fruto do quê? De oração, de persistência, né? De questão de buscar o nosso milagre, de buscar o nosso propósito aqui em vida, né? Tem outra questão, por exemplo, aqui na segunda, a madre de Ana estava fechada, mas seu coração estava aberto. O coração dela estava aberto. Então, Ana, mesmo com a madre fechada, ela orou ao Senhor. No caminho natural das nossas vidas, quando isso acontece, o que a gente faz? A gente murmura, a gente fica triste, às vezes até a gente fica incrédula. Às vezes pensando assim, meu Deus, não vou conseguir. Não vai, né? Aos olhos humanos, às vezes a gente esmurece e se entristece, né? Então, que a gente não entre nessa caverna, sabe? Da solidão. Ana, ela ia ao templo, ela orava a Deus e a gente tem que praticar. Além da oração, a gente tem que crer que Deus vai fazer, sabe? E abrir para Deus, na nossa visão, às vezes a gente pensa que vai ser o fim, que não vai ter uma solução. Mas tem sim, para Deus tem. Para Deus nada é impossível. E através das nossas orações, a gente pode sim crer e ter fé que a gente vai conseguir. E eu creio assim, ó, que cada uma de nós já experienciamos alguma coisa que a gente achava que era impossível,
E Deus foi lá e colocou a mão dele e fez. Várias coisas, né? Várias. Terceiro, gerar para adorar e louvar a Deus. Então, Ana entendeu o propósito de Deus na vida dela. Então, assim, ó, a gente não deve gerar para, que nem no caso ali de Penina e Ana, né? Não devemos gerar para disputar como fez Penina. Devemos gerar para adorar e louvar a Deus. Então, qual era o objetivo de Penina? Era de competição, de intriga. Ela gerava os filhos para mostrar para Ana. Pra Ana que ela podia. Exatamente, E o propósito de Deus na vida de Ana era gerar para adorar e louvar a Deus. Então, quando a gente faz algo para Deus, para a honra e para a glória dele, Deus, ele cumpre os propósitos dele na nossa vida. Isso é fato. Trazendo para os dias atuais, existem pessoas que querem fazer as coisas para se mostrar para os outros, né? Para dizer eu posso. Pra dizer que a glória é sua, Na né? igreja não. Na igreja não, na nossa igreja não tem não isso. tem. Mas a gente vê em outros lugares, né? sim. Que na nossa não tem. Glória a Deus que Glória a não tem. Deus, E a máscara dessas pessoas cai, né? Com certeza. E às vezes aquele irmãozinho que tá lá no cantinho fazendo o trabalho mais simples da igreja é o que Deus vai mostrar para os outros, né? Que é aquele que ele tá vendo. Que a glória, Trazendo para nossa atualidade, né? a glória não é nossa, é de Deus. Porque, na verdade, o propósito de Deus nessa aí, né, tava gerando uma fé maior em Ana, Ana. né, e também, tu vê que Deus usou aquele tempo todo para deixar ela estéril, aí quando ela teve Samuel, toda aquela parte, Deus também estava salvando o povo. Então, quer dizer que Ana, além de ajudar, além de Deus ainda trabalhar em Ana, Deus também usou Ana para trabalhar no povo, para salvar o povo, porque o povo estava indo por água abaixo, por causa dos filhos de Eli, Exato. que estavam acabando com o povo. E aí o Senhor mandou Samuel. Olha o tempo que Ana ficou sofrendo por causa disso tudo, ficou um tempão, mas exatamente para isso. Porque propósito, Deus, né? claro, porque Deus já tinha, um né, aquele propósito. Se ela soubesse, né? Lembra aquela fábula, né? Da elefanta e da cachorra. Não sei se vocês já ouviram. Não. Que a elefanta Aí, gestou junto com a cachorra. E aí a cachorra teve 6 filhos. Aí a elefanta ainda continuou grávida. Aí passou-se mais um tempo, a cachorra engravidou de novo e teve mais filhotinho. 8 filhos. E aí a elefanta ainda estava grávida, né? Ainda estava ali, ainda estava gerando. E aí chegou um tempo, a cachorra falou assim: elefanta, como que tu ainda tá aí grávida? Já tive duas barrigadas, com 6, com 8, e tu ainda tá aí gerando o teu. Aí a elefanta fala: é que o meu é maior, então demora mais para ser construído, para ser gerado. Então, quanto maior o propósito, né, o processo, ele é maior. E aí lembra essa história, porque Penina teve 2, vários, e ia zombando né, de Ana, mas só que o da Ana era maior. E o Thiago Brunelli fala que o nosso propósito não é para nós, é sempre para outras pessoas, né? Verdade. Então, o propósito da Ana não era um filho para ela, tanto que ela deu, né? Imagina entregar um filho. E aí ela deu o filho. E ela honrou, né? Ela honrou a promessa. Mas, no entanto, que quando ela já engravidou de Samuel, e em seguida ela já deu Samuel, ela já ficou grávida. Muito, então, olha só, ela não precisou de novo, né, fazer passar por tudo aquilo, porque o Senhor já tinha feito o que queria, já tinha gerado o propósito, já tinha gerado Samuel, já sabia que já ia ajudar o povo, né, que o povo já ia, porque o povo estava acabado por causa de Ofni e Finéias. Então, esse era o propósito na vida de Ana. Exatamente. E ela, tu vê, se a gente, isso é a gente agora, né? Se a gente entendesse o propósito de Deus para nossa vida, a gente não ia ficar Ia facilitar bastante. tão prostrada. Muitas vezes que a gente fica totalmente prostrada porque a gente quer uma coisa e não é aquilo. Então, o que acontece? Está gerando, o Senhor está gerando. A Mas gente ia sair da janela Não é? correndo e fazer bem rapidinho para receber, né?
Porque tudo tem o Falasse tempo. pra gente qual era o processo que nós teríamos que Porque passar cada pra fruto, receber ele tem um tempo Não, para eu ia. amadurecer. Assim, todo esse tempo que Ana sofreu, né? Ela não entendia o propósito, assim como a propósito, gente também claro. não entende. Mas assim, o que que ela pedia nesse período? Ela sempre pedia um filho por causa do tormento que ela sofria de Penina. Só que o coração dela não tinha entendido ainda, mas ela queria o filho, ela pedia para quê? Para que a outra deixasse de atormentá-la, para mostrar para a outra que ela também podia. Talvez Só que chegou um momento que ela entendeu. Foi no dia que ela fez a oração e que ela fez um propósito com Deus. Ela disse: o que eu quero não é para mim, mas eu quero que o Senhor me dê, porque eu vou te devolver. Quando ela Quer orou dizer, diferente. ela deu a primícia para Deus. Aí, nessa oração, Deus respondeu. Por quê? Porque naquele momento ela fez uma oração que todos nós devemos fazer. Não pedir aquilo para nós, mas para que venha cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Que nós venhamos ser não aquilo que o outro está fazendo, competição, mas que nós venhamos ser canal para que Deus haja através de nós. Porque a gente sofrer, como ela sofreu, deve ter sido dolorido, todo dia alguém ficar te atormentando ali. E alguém que mora Não é no quarto fácil teto. você conviver com alguém mostrando o teu É tempo todo fácil o teu tu defeito, conviver né? com alguém fora, Mostrando né? a tua falha, mostrando Mas o dentro tempo de casa. todo. de casa. Mas quando, Não é o que que Deus, eu organizando. vejo assim, o que que Deus queria ensinar a Ana? Que ela não olhasse para o que o outro está pensando, mas que ela buscasse em Deus o que Deus queria dela. Que ela olhasse para dentro dela, o que que o Senhor quer de mim? A gente não sabe, mas talvez em algum momento ela deve ter pensado assim, pedindo o filho para dizer assim, eu também posso, Não, né? exato. Aí chegou naquele momento e falou, Senhor, se o Senhor me der esse filho, eu vou lhe devolver. É o tempo da maturidade, porque ela chegou no tempo da maturidade. É isso que Deus faz com cada um de nós. Ele quer que nós cheguemos a um tempo de maturidade, porque A gente sofre as tanto, nossas né? dores e sofrimento, para quê? Para a gente se tornar maduro. É verdade. Porque quando a gente se tornar maduro, vai vir o fruto. Então Cada eu vou dor, ler né? agora exatamente tudo isso que tu falou. Vamos lá. Então, gerou filhos para competir com Ana, né, Penina? E o propósito de Deus na vida de Ana era gerar para adorar e louvar a Deus. Quando fazemos para Deus, para a honra e glória de Deus, os propósitos se cumprem. Então, o propósito de Ana se cumpriu, gerou Samuel e este foi consagrado a Deus. Ana só queria gerar um filho. O nosso propósito, então, é fazer o melhor para Deus. E Ana entendeu o propósito de Deus na vida dela, que foi exatamente isso que a irmã Rosângela falou. Ela Exatamente. chegou na maturidade. Na maturidade de entender o propósito. Não tô madura ainda. Não tô madura ainda. Tô verdinha. Quase chegando lá. Digamos mas que vai até chegar, parando. irmã. Pra amadurecer também é um Vou propósito, chegar. né? Pra amadurecer também tem um tempo. Tem. Sim. Nossa. Ninguém nasce tem- maduro. E Sim. cada fruto tem um tempo. Tem fruto Tem a que demora estação. mais para amadurecer, né? E tem outros que demora menos. É igual a tua história da cachorra. Quer dizer, ela teve 3 gestações, enquanto a elefanta tem uma, né? Mas olha a diferença. O gigantesco, que é o único fruto Ela dela. teve tudo pincher e olha o tamanho. O elefante não dá. Quer dizer, toda a ninhada de cachorro dela não dá. Olha o pezinho do elefante. Olha o tamanho do fruto que é. São coisas assim que às vezes a gente não entende. Mas quando A Cris do futuro ela vai dar assim jaca. Hoje, Cada um tem um Jaca, processo, melancia, né? Imagina, o cada fruto um dela tem um ali. processo. Os frutos dela ali tudo assim, tudo Até desses acabar aí o pra nosso cima. Cada um tem um processo. Um é mais acelerado, são mais devagar. Cada um Outros tem dão- o seu tempo e o seu processo. Cada um tem seu tempo. E o seu propósito. Outros estão passando pelo processo e não querem, volta tudo de novo, daí passa tudo, volta ao final da fila. Verdade. Não é? É uma renúncia. Várias coisas que tu tem que abrir mão e é difícil pra gente, né? E é coisas assim que quando a gente não entende, a gente passa a ver, mas por vai que a passando. mesma coisa? Por que? Tenta entender. Passei. Até ser um obreiro aprovado, né? São repetições que acontecem na nossa vida e às vezes a gente não consegue entender, mas quando o Espírito Santo começa a te mostrar
que há um propósito para aquilo, e aí tu já não vai orar mais, Senhor, porque não? Senhor, cumpre a tua vontade. Me ajuda a entender, para que eu não tenha que voltar tudo de novo. Me ajuda, qual é a minha posição nessa situação? O que eu tenho que fazer? E nesse meio tempo tem várias peninas, né? Oh, se tem! Mas isso aí é bom pra gente crescer. Mas tem aquela Amadurecer. história que diz assim, ninguém apedreja uma árvore que não tem fruto. Quanto mais fruto tu tem, mais apedrejada tu vai ser. Por quê? Porque todo mundo quer comer do teu fruto. Ainda mais se for doce. Que poética! Vamos lá pro quarto ponto, então. Qual era o nome dos filhos de Penina? Ninguém sabe. Então, a Bíblia não menciona o nome dos filhos de Penina. Por quê? Por que não? Ela vivia humilhando Ana, gerando filhos em função de provocar Ana, mostrando que era melhor. E com isso, Deus não permitiu que os seus filhos entrassem para a história. Filhos gerados com motivação errada, não sendo então abençoada, e não ficou na história marcando a sua geração. Então, esse é o motivo porque não é mencionado o nome dos filhos de Ana. De Penina. De Penina, desculpa, perdão. Quinto item. No caminho de Ana sempre existirá uma Penina. Por quê? Assim como no caminho de Ana existia uma Penina, assim como Davi teve o gigante, então eles existem apenas por um simples motivo, para nos impulsionar a chegar nos nossos propósitos e não para nos matar, e nem para nos bloquear, nos paralisar as nossas vidas, e sim para nos impulsionar, nos desafiar, mostrar que Deus é presente, mostrar que nós podemos em Cristo, que nós não devemos desanimar diante desses desafios, né? A gente não chama de problema, são desafios que vêm à nossa vida e a gente tem que ter fé, acreditar, orar assim como Ana orou e esperar no Senhor, né? Um dos maiores desafios, eu creio que para nós é a questão do esperar, né? Esperar e confiar. O esperar e confiar em Deus, Então, daí uma pergunta que eu coloco para vocês refletirem, né? Qual é o desafio? Qual seria o desafio de vocês? Qual é a penina que tem se apresentado na vida de cada um de nós, né? É o casamento, é o financeiro, são os filhos, alguma doença? O que tem nos, né, deixado questionativas? E Dá uma folha. A folha. apresentar isso para Deus, né? Colocar isso em oração e no tempo certo eu creio que Ele vai responder. Amém. 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 Glória a Deus.